E aí? Hoje a gente vai explorar uma ideia que é, olha, bem poderosa. A de que o sucesso, sabe, não importa em que área for, ele sempre se baseia em projetos, em estruturas bem definidas. E para mostrar isso, a gente vai conectar uns mundos aí que, à primeira vista, não tem absolutamente nada a ver um com o outro. É, eu sei, parece uma pergunta meio maluca, né? Pensa bem. De um lado, a gente está falando de valores humanos, de coragem. Do outro, literalmente, só zeros e uns. Mas olha, pode acreditar, a conexão entre essas duas coisas é justamente a chave para a gente entender o que é o sucesso de verdade. E a resposta é essa. Tanto um quanto o outro são projetos. São estruturas poderosas criadas de propósito para organizar o caos e direcionar as ações para um objetivo bem específico. Seja para construir um caráter de aço ou um sistema de informação que funcione redondinho, o princípio é exatamente o mesmo. Então, vamos começar com o nosso primeiro projeto, que foca na estrutura interna de uma pessoa, ou seja, na integridade e na resiliência. Olha só isso aqui. Isso é basicamente um projeto para a mentalidade de um soldado. Ele detalha direitinho os valores que sustentam a conduta e a força em situações, bem, extremas. E o ponto aqui é o seguinte: não é só uma lista de palavras bonitas, sabe? É literalmente uma arquitetura para o comportamento humano. E essa estrutura é muito, muito lógica. Pensa comigo, tudo começa com a dedicação total, que é a base de tudo. Com essa base firme, vem a determinação para vencer. A partir daí, claro, é preciso coragem e autoconfiança para poder agir no desconhecido. E o que amarra tudo isso? A camaradagem, que garante que ninguém está lutando sozinho. É como se fosse um passo a passo, um caminho para forjar o caráter. Beleza. Agora, vamos pegar essa mesma ideia de arquitetura para o comportamento e levar ela para um mundo que, assim, de primeira, parece ser o oposto completo, o mundo digital. E aqui entramos no nosso segundo projeto, que é sobre como a gente organiza a informação. Se o primeiro era sobre valores, sobre o que vai por dentro, este agora é sobre a organização do que está por fora. No mundo dos dados, a primeira coisa que a gente aprende é que não existe uma fórmula mágica, um projeto que sirva para tudo. É como uma caixa de ferramentas, sabe? Assim como um carpinteiro tem um martelo, um serrote, uma chave de fenda, um arquiteto de dados tem vários tipos de bancos de dados. Cada um serve para um tipo de trabalho. Para ficar mais claro, vamos comparar só dois exemplos. Um banco de dados SQL é tipo uma planilha do Excel, só que anabolizada. Tudo super organizado, com regras bem rígidas. É perfeito para coisas como controlar estoque ou transações financeiras. Já um banco de dados de grafo, bom, ele está mais preocupado com as conexões, tipo uma rede social. A questão para ele não são as linhas e colunas, mas sim quem está conectado com quem. E o ponto crucial aqui é esse. Escolher o projeto certo, o banco de dados certo, é o que vai definir se a aplicação vai ter sucesso ou não. Ok, a gente já viu projetos para o caráter e para a informação. Mas e se existisse um projeto para a nossa própria mente? Uma estrutura para a gente pensar melhor, aprender mais rápido e, quem sabe, até inovar? Pois então, existe. Essa pirâmide aqui é basicamente isso. Um projeto de 6 níveis que mostra como a gente processa a informação. Desde o básico, que é só lembrar de algo, até o nível mais alto, que é a criação. É uma hierarquia, mesmo, que mostra como a gente vai construindo o conhecimento, começando lá na base e subindo até o topo. Vamos subir essa pirâmide, então. Tudo começa lá embaixo, com o lembrar, que é basicamente decorar fatos. Depois a gente sobe um degrau para entender e aplicar esse conhecimento. Mas é agora que a coisa fica interessante, nos níveis mais altos. Primeiro, analisar, que é quando a gente começa a conectar as ideias. Depois, avaliar, que é quando a gente forma um juízo de valor. E lá no topo, o ápice, criar, que é produzir algo totalmente novo, original. É justamente nesses 3 níveis do topo, analisar, avaliar e criar, que mora o tal do pensamento crítico. A ideia é simples, mas poderosa. Só ter a informação na cabeça não basta. O que realmente tem valor é o que se faz com ela. Essa capacidade de analisar, de julgar e, por fim, de criar algo novo. E agora, para fechar o nosso raciocínio, vamos ver um último exemplo. Um que mostra como esses projetos são aplicados no mundo real para organizar o crescimento profissional de muita gente, em larga escala. E para a gente ver como esses projetos funcionam na prática, em grande escala mesmo, está aí um exemplo do governo brasileiro.
Essa é a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, um projeto gigantesco pensado para garantir a formação e o crescimento contínuo de milhares de servidores públicos. E olha só como a estrutura é específica, não é nada vago. Para o mestrado, por exemplo, o projeto prevê um afastamento de até 24 meses. Já para um doutorado que exige mais tempo, o plano se ajusta. São até 48 meses. E para um pós-doutorado, até 12 meses. O que isso tudo mostra para a gente? Que é um sistema pensado, com regras claras, que cria um caminho bem definido e previsível para o desenvolvimento. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo é que o verdadeiro poder de um projeto, não importa se é para o caráter, para dados, para o pensamento ou para o crescimento profissional, está na capacidade de dar estrutura para o que é complexo. Ele organiza o caos, guia as ações de um jeito consistente, cria um caminho claro e, no final, permite que se domine uma habilidade ou um sistema. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. A gente viu aqui vários projetos bem claros e explícitos, né? Desde o código de um soldado até uma política de governo. A questão que fica é: e quais são os projetos ocultos? Aquelas estruturas invisíveis que estão por aí, guiando a nossa vida e o mundo ao nosso redor, sem que a gente nem perceba?